Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu vou falar mais uma vez de One Punch Man. Sim, pra você que acompanha o canal já há algum tempo, você sabe que eu prometi um quadro mensal de One Punch Man que não aconteceu. Isso não aconteceu por alguns motivos, mas estou aqui tentando retomar essa promessa, retomar esse tema com um vídeo falando finalmente de One Punch Man e mais uma vez trazendo um pouquinho de curiosidade, uma coisinha a mais pra você que só assistiu ao anime, que por enquanto tem a primeira temporada, estamos aí aguardando ansiosamente a segunda. E não, isso não vai ser um spoiler, porque isso faz parte de um capítulo extra. Se você leu o mangá, obviamente, você já sabe do que eu vou falar. E esses capítulos extras que tem no mangá, inclusive bem interessantes, eles acrescentam coisas pra história, eles trazem um pouquinho a mais. Mas se você não tirar, se você nunca souber, você não vai ter essa informação a mais, mas não vai te atrapalhar no resto da leitura. Mas se você não leu o mangá, se você ainda não leu, se você gosta de assistir e saber coisas a mais, eu estou aqui pra trazer um pouquinho mais de curiosidade, falar, sim, não é clickbait, falar da primeira criatura que o Saitama enfrentou até onde a gente sabe e aquela que derrotou ele. E não só isso, a gente vai falar de um período ali curtinho, de um momento na escola, no colegial, de um Saitama de 12 anos. Se você não for inscrito no canal ainda e quiser assistir vídeos como esse e vários outros vídeos, se inscreve aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Pelo menos ativando o sininho tem uma chance maior que o YouTube entregue para você as notificações. E curte esse vídeo se estiver gostando, porque assim o YouTube entende que você quer assistir mais vídeos meus, vai divulgar mais vídeos para você e para o YouTube como um todo. Então nesse capítulo a gente conhece um Saitama de 12 anos que acabou de entrar pro colegial, acabou de entrar numa fase mais madura dos estudos dele no Japão e já começa o capítulo ele ouvindo um discurso na escola de como agora eles têm que se preocupar com o futuro, como agora as coisas ficam mais sérias e a gente vê um Saitama bem a cara dele, com cabelo ainda, obviamente, mas super entediado, tipo, ok, estou escutando um blá blá blá. E nesse dia também a gente vê o Saitama em casa com uma blusa de Mob Psycho, quer dizer, o easter egg que o One colocou ali propositalmente. E ele tá ali no fundo, com a TV ligada, falando de uma criatura que invadiu a cidade Z. E como naquela época não tinha associação de heróis ainda, como você bem deve saber, eles não sabiam muito bem como lidar com as criaturas. Eles não sabiam como lidar com a criatura, quem ia lidar, e nem sequer se eles podiam atirar na criatura. E se eles pudessem atirar, como eles conseguiriam? Era muito difícil derrotar as criaturas, eles tentavam pedir ajuda para forças especiais do governo, era tudo um caos muito maior. Só que o Saitama de 12 anos estava ali deitado e, de novo, nem ligando para essa notícia, nem ligando para essa criatura que estava solta na cidade Z, apenas entediado em casa. E entediado em casa com sono, ele esqueceu de fazer a tarefa do colégio. No outro dia, o professor perguntou e ele não tinha feito. E o professor, obviamente, revoltado, porque era um absurdo, porque nesse clima de seriedade muito grande dos estudos do Japão, ele deixar de fazer uma tarefa fazia com que ele ficasse agora atrás de todos os alunos, porque ele teria agora que fazer a tarefa do dia, e como é que ele faria a tarefa do dia anterior também, e o Saitama muito prático dizendo, eu esqueci, mas assim, qual mistério? É só ao invés de eu fazer a tarefa de hoje, eu faço a de ontem e de hoje, de 2 dias. Qual o problema? O professor entende que aquilo era um desacato, que ele estava ali enfrentando, afrontando ele, fala, ok, depois da aula você vai para a sala dos professores. Um pequeno adendo de que em um momento nesse capítulo a gente vê uma gangue ali no colégio, a gangue do uniforme rasgado, que está ali abordando um calouro e pegando, na verdade, o dinheiro deste calouro, quando no momento surge um novato também, novato porque eles são novos, assim como Saitama, essa pessoa que surgiu é nova no colegial, nessa etapa, eles são considerados novatos. E aí surge esse novato de bicicleta com um capacetezinho que você vai logo identificar como um jovem Mumen Rider. E sem nenhuma capacidade física ou qualquer capacidade que fizesse com que ele conseguisse enfrentar aqueles veteranos em número maior e capacidade física maior, ele vai de qualquer forma com seu senso de justiça que já existia naquela época, tentar impedir que aquele garoto seja assaltado, que aqueles veteranos peguem o dinheiro. E aí ele apanha pra caramba, apanha muito. E nesse dia em que a gente está acompanhando o Saitama na escola, em que ele recebe uma punição de depois da aula ir para a sala dos professores, quando ele está indo para o seu castigo, ele encontra esses mesmos garotos da gangue do uniforme rasgado. E eles falam, você vai com a gente para trás do colégio. O Saitama acaba indo e quando ele tá lá atrás e os garotos chegam e falam, me dá aí seu dinheiro, me dá aí sua carteira, ele fala, não tenho carteira nenhuma aqui, e quer saber, ele vai lá e enfrenta eles, se prepara pra lutar com eles com muita coragem, achando, acredito eu, que ele vai vencer. E quando ele vai enfrentar então esses garotos com muito ímpeto, com muita vontade, ele apanha muito. Ele acaba jogado no chão, literalmente, totalmente destruído, porque não tinha, apesar de toda a sua vontade, ele era fraco. Ele não tinha força pra poder enfrentar aquela pessoas. Então o Saitama que a gente conhece hoje, ele é o Saitama porque ele se esforçou muito. Independente de todas as teorias que falam talvez que ele tem algum gênio, alguma coisa especial
especial que faz com que, com um treinamento absolutamente humano, apesar de muito forçado, ele se torna forte, mas nesse momento com 12 anos, apesar dele estar com muita vontade de enfrentar aquelas pessoas e não perder o seu dinheiro, os seus preciosos 200 ienes que ele tinha no bolso, e que 200 ienes no Japão, assim, é nada, ele não consegue vencer, ele acaba derrotado, mas de repente aparece naquele local uma criatura. E é justamente aquela criatura que estava passando na TV quando o Saitama estava absolutamente ignorando o noticiário. E essa criatura era uma espécie de porco, mas um porco cofrinho, porque esse porco cofrinho com vida, ele estava ali louco, enlouquecido atrás de moedas, atrás de dinheiro. E quem naquele momento tinha dinheiro não só dos 200 ienes do Saitama, como de outros que tinha roubado, os valentões ali, a galera da gangue do uniforme rasgado. E o porquinho chega lá acelerado, querendo dinheiro, ou ele ia dar cabeçada em todo mundo, ia destruir todo mundo. Os valentões ficam morrendo de medo, acabam dando todo o dinheiro que eles tinham ali, inclusive os 200 ienes do Saitama, obviamente, e o porquinho sai acelerado. O Saitama, ainda jogado no chão, fica revoltado, falando que saco, começa essa escola, começa esse colegial, e eu já recebo uma bronca toda do professor, e vem esses valentões roubarem meu dinheiro, e ele sai acelerado, correndo atrás do porquinho cofrinho. De novo, com muito ímpeto, muita vontade, ele vai atrás da criatura, a primeira criatura que a gente sabe, que a gente viu, que ele foi enfrentar, a primeira criatura que ele foi atrás, e com toda a sua força de vontade, ele leva uma cabeçada e fica desacordado por 1 hora. E ele acorda e o que ele pode pensar é que, infelizmente, ele não conseguiu recuperar os seus 200 ienes e que ele, desde aquela época, já pensava que ele era muito fraco, que ele precisava de alguma maneira se tornar mais forte, e depois no anime a gente descobre que naquele momento em que ele enfrenta o Homem-Lagosta, que não foi então a primeira criatura que ele enfrentou de fato, tudo bem que foi uma coisa meio injusta com o porco cofrinho, né? Ele não conseguiu nem sequer lutar, mas foi a primeira criatura que ele se deparou e, como hoje ele derrota todo mundo com um soco, com uma cabeçada ele foi totalmente derrotado. E o legal do Saitama é que nesse capítulo extra, termina ele conversando com outro garotinho que ele conhece em outro momento no mangá, dizendo pro garoto, inclusive, como que uma pessoa que o garoto se acha fraco demais, ele se acha incapaz de conseguir algum dia ficar forte o suficiente para enfrentar certas coisas. E o Saitama disse que não. E ele disse que não pra esse garotinho, como fala pra várias pessoas ao longo do mangá em diferentes momentos. Se você se acha fraco, você vai e tenta ficar forte. Você faz o possível pra ficar forte. De forma que hoje você seja mais forte do que ontem. Que não tem essa de, eu treinei o máximo que eu consegui e eu não fiquei forte o suficiente. Você sempre pode treinar mais. Eu acho muito bom porque a lógica do Saitama é muito prática. Você quer ficar forte, você quer ficar melhor do que você é hoje, você vai e treina o possível, que qualquer um pode. E talvez, eu não sei se algum dia vai ter uma lógica, uma coisa a mais, uma coisa especial no Saitama pra gente entender por que com aquele treinamento de flexões, de corrida, de não sei o que, ele consegue ficar tão forte assim, sendo um humano aparentemente comum, porque o Saitama, teoricamente, é essa crítica, essa sátira, na verdade, aos heróis. Ele é o cara comum, é o cara que não é bonito, ele ficou careca e tem aquela cara inexpressiva dele, ele tem aquela pose meio ombro pra dentro, enfim, ele não é nenhuma pose de herói, ele não tem nenhuma roupa incrível de herói, e é o cara mais forte que a gente tem até então. Então ele é totalmente o contrário do que a gente espera de um herói. Então por que o cara mais forte não pode ser um humano nessa história, nesse universo que tem muito de comédia, de sátira? Por que ele não pode ser o cara que treinou com um treinamento teoricamente comum e ficou forte, mais forte de todos? Talvez essa ironia seja algo interessante de ser levado ao longo da história, mas eu não sei se isso vai acontecer. De qualquer forma, esse pensamento do Saitama, que já existia antes e existe até hoje, de que você hoje se acha fraco, você tem que lutar pra ficar forte, eu acho incrível. Inclusive, eu acho que se você gosta de mangá, você gosta de ler, porque nem todo mundo gosta, eu acho totalmente normal, mas se você gosta, esse é um mangá muito interessante, porque ele é um mangá muito engraçado. E você tem um pouquinho mais dessa ironia, desse tom do Saitama no mangá mais do que tem no anime. E essa foi a curiosidade de hoje, pra você saber que sim, o Saitama um dia enfrentou uma criatura e perdeu sumariamente, perdeu totalmente, apesar de ser uma criança, sim, isso aconteceu. E pra você saber também que o Saitama teve uns probleminhas na escola, com uma espécie de bullying, ele sofreu ali com os valentões, ele foi, obviamente, um cara um dia que sofreu, mas que, como eu falei, se tornou e lutou para se tornar muito forte, como a gente vê hoje. Se você gostar desse tipo de formato de vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, pode deixar sugestão de temas em relação ao anime, em relação ao mangá de One Punch Man pra eu fazer nos próximos vídeos, e de novo, se você gostou, curte esse vídeo pra ajudar a gente a ser cada vez mais divulgado e pro YouTube entender que você gosta de ver vídeos desse canal, e se inscreve se por acaso você tá aqui e ainda não é inscrito. E a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!